Graça e paz, irmãos e irmãs, RD do coração. Acompanhando as histórias que Mateus conta no Evangelho que leva o seu nome, vamos descobrindo a pessoa, os ensinos, a obra de Jesus, especialmente a notícia sobre a presença e o acesso ao reino de Deus que transforma e concede novidade de vida. O que ouvimos Jesus declarar em palavras no chamado Sermão da Montanha, vemos ele demonstrar em ações, vez após vez, nas histórias de milagres agrupadas por Mateus nos capítulos 8 e 9 do seu livro. O que Jesus diz, ele faz, revelando quem ele é, qual a natureza do seu reino, da vida nova. Os seus atos expressam a sua agenda, a sua mente, o seu coração. É empolgante ver como Jesus ministra vida nova àqueles que se aproximam dele com fé. Consideremos então alguns milagres de Jesus sobre dois aspectos: a contextualização histórica desses atos poderosos de Jesus, reunidos por Mateus como num lindo buquê de flores, e a interpretação, os significados de tais atos, a fim de percebermos quem Jesus é, qual é a sua índole, qual é o seu caráter. O primeiro aspecto é o contexto dos milagres que Jesus realizou. Os evangelhos relatam que Jesus realizou centenas de milagres. Conhecemos algumas dessas histórias com mais pormenores. Há detalhes de registros de 20 milagres de cura, de 7 exorcismos, de 3 ressurreições e 8 milagres sobre a natureza. Hoje recordaremos apenas 5 das histórias que Mateus registrou com mais detalhes nesse capítulo 8 do seu livro. A primeira história foi a cura de um leproso. Jesus estava descendo um monte, onde havia acabado de proferir o chamado Sermão da Montanha, acompanhado por uma multidão. E de repente surge um leproso. Naquela época, lepra era uma designação ampla para uma série de doenças de pele, inclusive a hanseníase. Em razão da natureza contagiante da doença, a lei de Moisés determinava que o enfermo fosse isolado de sua família e excluído do convívio social, ficando limitado apenas à companhia de outros infectados. Ser portador de tal moléstia resultava em segregação social, em preconceito espiritual. O homem descrito como leproso, que por causa dessa sua condição de saúde vivia à margem da sociedade, se aproxima de Jesus enquanto ele caminha à beira do caminho, se ajoelha, adora a Jesus e declara ao Senhor: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, sem repulsa alguma, estende a sua mão, toca o leproso e diz: quero, seja curado, expressando assim a vontade do seu coração. Imediatamente o homem foi curado. Quando Jesus toca alguém, ao invés de ficar contaminado, ele transmite graça à pessoa. O verbo querer, tanto na fala do leproso como na resposta de Jesus, refere-se ao anseio, ao desejo do coração. Ao curar o leproso, Jesus revelou a sua compaixão, o seu desejo mais profundo de restaurar aquele homem. A cura que Jesus efetuou foi mais do que a cura do sofrimento físico. Foi uma cura integral. Ao tocá-lo, Jesus comunicou a aceitação humana, o acolhimento, restaurando o seu senso pessoal de valor.
curando todo sentimento de rejeição. Jesus também se preocupou em orientá-lo, tendo em vista a sua reintegração social, de modo que fosse curada toda a solidão. A segunda história é a cura do servo do centurião. Agora Jesus entra nas ruas da cidade de Cafarnaum. Quem se aproxima dele é um centurião romano, um oficial do exército de ocupação, um gentil, um não israelita, intercedendo por um servo seu terrivelmente enfermo, paralisado. O centurião deve ter ouvido dos atos poderosos de Jesus e reconheceu nele alguém com poder para curar seu servo. Ele se dirige a Jesus respeitosamente, como Senhor, e humildemente lhe pede ajuda. Jesus prontamente se dispõe a ir à residência do oficial romano. Mas o centurião, conhecedor das tradições judaicas, diz ser indigno de recebê-lo em sua casa. Novamente, o pano de fundo são as regras religiosas dos judeus que consideram impuros os lares dos gentios, construindo assim muros, barreiras em relação aos gentios. O centurião, então, percebendo a autoridade de Jesus, pede ao Senhor que dê uma ordem. Basta que diga uma só palavra e meu servo ficará são. Diante disso, Jesus, admirado, declara nunca ter visto tal fé, tamanha confiança entre os israelitas. Jesus não só curou à distância o servo do oficial romano, mas também ministrou ao coração do centurião ao declarar que outros gentios também se assentariam à mesa do banquete divino, com Abraão, Isaque e Jacó, por responderem à presença do reino de Deus com esse tipo de fé, cumprindo assim a promessa de abençoar todas as famílias da terra. A terceira história é a cura da sogra de Pedro. Jesus superou a barreira da impureza cerimonial, religiosa, superou a barreira étnica, racial, política, e agora supera a barreira de gênero ao curar uma mulher. No contexto judaico, as mulheres em geral também eram marginalizadas. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus vê a sua sogra enferma, acamada, com uma febre que a havia prostrado. Jesus se aproxima dela, toma-a pela mão e cura a enfermidade. A febre e o mal-estar instantaneamente a deixaram. E ela retomou as suas atividades e com gratidão passou a servi-los. Naquele fim de dia, ainda trouxeram a Jesus muitas pessoas doentes e demonizadas. E Jesus as curou, as libertou das suas enfermidades e males, cumprindo assim a declaração do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A quarta história que Mateus conta é a história de Jesus acalmando, aquietando a tempestade. Em seguida, Jesus entrou num barco para atravessar o mar da Galileia. Durante a travessia, Jesus, que estava exausto de tanta atividade, adormeceu. Levantou-se uma enorme tempestade, com ventos fortes e ondas que inundavam o barco. Mesmo que alguns dos discípulos estivessem acostumados com a navegação naquelas águas,
por serem pescadores profissionais, experientes, dessa vez ficaram apavorados com as circunstâncias da tempestade e acharam que iriam naufragar e morrer. Por isso foram acordar a Jesus e pedir socorro. Jesus, depois de identificar, perceber a fé inadequada, ainda imatura dos discípulos, diante de tudo que já haviam visto, repreende os ventos e o mar e estabelece a bonança, a tranquilidade. Esse relato consolador indica a grandeza de Jesus, especialmente para nós que estamos em meio a essa tempestade pandêmica. Com essa experiência, os discípulos começaram a perceber que Jesus era muito mais do que apenas alguém que tinha poder para curar enfermos e libertar os atormentados por espíritos malignos. Jesus, igual a Deus, tinha o poder sobre a própria natureza. E eles poderiam recorrer a ele quando não tivessem controle sobre a situação na qual estivessem inseridos. A quinta e última história que Mateus conta nesse capítulo é a libertação de 2 homens demonizados. A travessia se completa e Jesus chega à região gentílica de Gadara, uma das 10 cidades autônomas de cultura grega do território de Decápolis, onde logo lhe saem ao encontro 2 homens demonizados, violentos, perigosos, que viviam sinistramente num cemitério. A chegada de Jesus e do reino de Deus indica que o tempo e espaço para a atuação maligna estava perto do fim. No ambiente que Jesus entra, Satanás é afastado. Jesus invadiu uma fortaleza, uma esfera sob o domínio satânico e libertou as pessoas, resultando em gente sã, com a vida transformada. O segundo aspecto é a interpretação dos milagres de Jesus. Quando consideramos essas histórias de Mateus 8 em conjunto, o que mais se destaca? Que verdades essa coletânea de narrativas reunidas e agrupadas por Mateus revela? Primeira verdade que deduzimos dessa coletânea de milagres é que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em manifestação efetiva do poder de Deus. Jesus não tem apenas uma mensagem extraordinária, mas também um poder extraordinário para transformar todos aqueles que se aproximam dele com fé. Jesus responde às orações e seu poder age, atua dentro da história, dentro desse mundo. A presença transformadora do reino de Deus não se limita a discursos, a ideais éticos, a discussões sobre moral, mas se torna efetivo, tangível, real naqueles que vão a Jesus, na vida daqueles que buscam ao Senhor com fé, com confiança. A segunda verdade que percebemos nessa coletânea de milagres é que todo aquele que vai a Jesus nunca é rejeitado. Ao contrário, é acolhido, é cuidado. Jesus acolheu, tocou, abençoou os tipos de pessoas mais diversas, indicando que seu reino é universal para qualquer pessoa. Leprosos, gentios, mulheres, discípulos inseguros,
pessoas enredadas por Satanás. Todos e todas. O reino de Deus está em todo lugar, está aberto, está perto daqueles que ouvem a notícia, o Evangelho, onde estiverem. Seja na beira do caminho, seja nas ruas de uma cidade, seja numa casa, seja junto àqueles que estão enfermos, prostrados num leito, seja no meio de uma tempestade ameaçadora, seja em qualquer lugar macabro desse mundo. O reino de Deus está perto, está aberto para todos os que o invocam. O importante é ir a Cristo, chegar-se a Jesus. Não se trata de uma doutrina, não se trata de frequentar uma igreja, é invocar o Senhor. Jesus não rejeita de modo nenhum aqueles que o buscam. Talvez você pense, sou um grande pecador, ou um pecador de longa data, que você não tem jeito, que seu coração é muito mau, que você está desviado, ou que serviu a Satanás, ou que não tenha nada de bom, que tenha um passado assustador. Jesus diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. São exatamente os seus pecados, as suas fraquezas, o ponto de partida, o ponto de contato para se achegar a Cristo. É como alguém disse, é preciso apenas vir a primeira vez e as 1000 vezes seguintes que for necessário. Jesus não bloqueia dos seus contatos pessoas impuras, indignas, consideradas inferiores, gente que vacila na fé, nem gente demonizada. Não é a nossa condição que precisa definir a nossa história. É o vir a Cristo. É o entregar-se ao Senhor que decide, que define a nova vida que experimentaremos. Não é a sua justiça própria, as suas credenciais, a sua performance, os seus méritos, os seus esforços redobrados, a sua religiosidade, a sua contrição. É o vir a Jesus com fé, seja qual for a sua situação. A terceira verdade que deduzimos dessa coletânea de milagres é que o coração de Jesus é receptivo, sensível à dor, é cheio de compaixão, de compreensão, inclinado a abençoar, disponível para ouvir, pleno de solidariedade. Quando alguém ou algo parece não ter mais solução, Cristo é o amigo a quem podemos recorrer e expor qualquer situação. Jesus não é econômico na sua graça. O mesmo modo como ele tratou as pessoas no passado é o modo que Jesus trata as pessoas hoje. Vislumbramos que Jesus, com toda a sua glória, autoridade, grandeza, poder, é acolhedor, cheio de ternura, compassivo. Ele deseja, mais que você, restaurar a sua vida. Para Jesus, acolher e abençoar não é um fardo, é uma alegria. Essa é a sua agenda, a sua missão, o seu propósito. As curas, libertações, livramentos narrados por Mateus não foram acidentes, não foram ocasionais, mas são intencionais. São o cumprimento da vontade de Deus. Assim como o sol emana raios de luz, assim, do coração de Jesus, emanam graça, amor e bondade sem fim. Portanto, podemos nos aproximar de Jesus com confiança, para nos apresentar a nós mesmos
aos seus cuidados, ou às nossas próprias lutas e circunstâncias, ou ainda intercedendo por terceiros. Jesus continua nos acolhendo e nos surpreendendo hoje com seus atos de graça, de bondade, a todos aqueles que o procuram, a todos aqueles que vão a Ele. Espero que você redescubra a graça de Deus exposta na vida, na pessoa, na obra, na face de Jesus, bem como perceba o seu coração cheio de amor, compaixão, misericórdia e graça, e que essa percepção avive a sua fé e o seu desejo de estar com o Senhor. Tenha uma excelente e abençoada semana, você e seus queridos, e até o nosso próximo encontro.